Olá, eu sou a Tayana Castellano. Sou o Thiago Castellano. E nós estamos aqui para apresentar a Tag House para vocês hoje. A gente quer mostrar um pouquinho para vocês nossa vivência, do nosso espaço e da nossa essência, do nosso trabalho, da nossa experiência e como que nós atuamos e de que forma que nós estamos aqui para poder atender vocês. A Tag House Engenharia, ela surgiu em 2016. Começou como uma empresa maior, com maior quantidade de funcionários. A gente atendia obras de estrutura. Era como se fosse uma empreiteira. Em 2020, a empresa passou por uma transição e a gente teve uma necessidade de atender diretamente o cliente, no sentido de que a gente conseguiria atender o cliente de forma mais personalizada, porque para nós é muito importante entender a necessidade real, sendo obra corporativa, residencial ou comercial, a necessidade de prazo, a necessidade de demanda, a necessidade real do cliente, especialmente pelo estilo de vida que ele leva, quando é uma obra residencial. Então, pra gente, o primeiro contato da gente é aqui, a gente traz o cliente para cá, a gente quer ouvir ele, a gente quer saber como é que ele se imagina no projeto dele, quais são as necessidades dele, e a partir daí que a gente começa a moldar e ver qual que é o projeto ideal para ele, como que isso vai funcionar e como é que a gente pode ajudá-lo da melhor forma possível, em soluções técnicas, dentro do que ele pode gastar, dentro daquilo que ele imagina e o que a gente pode oferecer de melhor possível para ele. Com isso fica um trabalho muito personalizado e muito mais confortável em lidar diretamente com o cliente ou com essas situações. Quando eu comecei a TAG, eu tinha outro sócio em 2016, justamente nessa alteração de obras terceirizadas para obras tratando com o cliente direto. Esse meu sócio acabou saindo e a Tayana acabou entrando junto comigo e ela veio me ajudar justamente para a gente poder ter essa tratativa direto com o cliente. A minha experiência vem só de obras de porta, de estrutura. Então eu atendia o porto, atendia pavimento de concreto, atendia shoppings, atendia inclusive o Museu do Olho. Então eram obras muito grandes, muito enormes e também obras de prédio muito grandes também. Mas quando o Thiago me convidou para eu trabalhar com ele, foi muito satisfatório, porque eu sempre quis ver a obra terminada e eu só entrava no começo da obra. Eu só via o concreto acontecendo, eu sou apaixonada por concreto, mas a arquitetura me seduziu, porque eu acho assim incrível ver o que a gente planeja pronto, ou uma casa que ela quer ser reformada, o cliente sonhando com aquela transformação, com aquela realidade nova, com a demanda nova que ele tem de vida. Então, a gente poder proporcionar isso e sonhar junto, porque é um sonho junto, a gente quer ver aquilo acontecer, é muito satisfatório. E o que eu me preocupo hoje nessa área da empresa é a questão dos materiais. Como a minha experiência é em materiais, eu me preocupo muito naquilo que a gente vai colocar na obra. Da onde que vem, qual que é a origem, por que a pessoa fez aquilo, até o tipo de areia que a gente usa, eu pergunto se é para uma coisa simples ou se é para um reboco, porque isso realmente interfere muito lá na frente, inclusive para evitar patologias. Então a gente cria essa conduta, essa filosofia na empresa de se preocupar lá do começo do que a gente está colocando, porque realmente reflete no final. E isso a gente vê todos os dias acontecer. Às vezes uma coisa muito simples como uma areia, ela vai interferir muito até no revestimento, no acabamento. Então a gente toma esse cuidado muito grande de quem a gente contrata, os fornecedores, os materiais que a gente usa, porque isso realmente é um determinante para a obra. A gente tem uma equipe muito enxuta e a gente procura direcionar o que é mais importante dentro do que cada um tem mais facilidade até de resolver, né? Então eu fico com a parte mais administrativa, de contratos, documental, digamos assim. O Thiago é muito atuante em obra, na parte técnica, né? Orçamentos também. Ele que faz, e a parte comercial a gente acaba fazendo junto. Dependendo do tipo do cliente ou da necessidade de cada um, né? A gente acaba atuando junto. Às vezes só eu, às vezes só ele, às vezes nós dois juntos. Mas a gente tem muito prazer de fazer as coisas juntos, então a gente conseguiu fazer disso uma coisa muito satisfatória. Essa ideia assim, de ter uma atuação junto nessa parte da arquitetura, a gente acaba trazendo soluções, assim, ajudando justamente o próprio arquiteto, né? Porque é o arquiteto que traz isso daí, mas a gente acaba tendo noção disso daí, sabe? É porque existem detalhes construtivos hoje, tem muitos tipos de materiais, inclusive de revestimento. Então a gente tem assim, por exemplo, placas de porcelanato enormes, né, para fachada, outros tipos de materiais que a gente tem que ver como é que ele se comporta, como que é a compatibilidade de um material que vai receber o outro, né, o revestimento que vai atuar em cima, o revestimento vai atuar em cima do outro. A gente tem que tentar tomar um cuidado na técnica de como que isso vai ser aplicado, né? Hoje existe uma gama enorme no material de materiais que a gente tem que tomar
um pouco de atenção e de cuidado da aplicação de cada um e como é que isso vai se comportar, a vida útil deles, né, a performance deles. Então a gente hoje nos detalhes construtivos que a gente tem que tomar um pouco de cuidado e que a gente atua junto com a arquitetura, né? Para justamente ficar algo bonito, né? Ficar algo apresentável, ficar algo que seja dê satisfação para o cliente, né? De ter aquilo ali. Tanto de detalhe de construção como detalhe de revestimento. Hoje tem muita variação. O Thiago sempre fala que é um trabalho a quatro mãos. A gente sempre tem que trabalhar em conjunto, de uma forma bem unida com a arquiteta, porque a gente tem que ver a solução estética e a solução técnica das coisas, e elas têm que se abraçar, né? Isso tem que funcionar. Então, o nosso prazer é esse hoje, resolver as coisas dessa forma. E por ser irmão, a gente se entende, né? É uma engrenagem, né? A gente se entende perfeitamente. Às vezes, num olhar, a gente entende o que está acontecendo, tanto no escritório quanto na obra. Então tem sido uma jornada bem satisfatória, bem legal mesmo, trabalhar junto. A gente sempre foi muito amigo, além de tudo, sempre foi muito próximos, nós somos muito próximos desde sempre. Trabalhar junto foi um desafio no começo, porque a gente tem maneiras diferentes de lidar com as coisas, né? Mas a gente conseguiu complementar e melhorar um no outro aquilo que faltava. E a gente tem muito prazer hoje de receber as pessoas aqui, muito prazer de tratar com o cliente. Isso para nós virou uma satisfação muito grande, né? A nossa forma de conduta, de lá para cá tem melhorado muito dia após dia, né? E a gente preza muito pelo atendimento com o cliente, que a gente quer que ele saia satisfeito, de todas as formas.